Obrigado. Então, para todo mundo que não está em Porto Alegre, estamos falando com algumas boas almas devotos de Porto Alegre que, graças a Krishna, estão interessados nos programas de Krishna West. Nosso programa escandaloso. E então, o tema de hoje vai ser um tópico assim apresentado por o grande Bhaktivinoda Thakur, que diz que a devoção pura por Krishna, frequentemente, podemos dizer, é misturada, aquela devoção com sentimentos, ideias, motivações que não são completamente espirituais. É isso, né? Então, como detectar essas contaminações, como lidar com elas e tudo isso, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que seria que, como o Prabhupada sempre dizia, que estamos ocupados num processo gradual, porque temos antecedentes enormes aqui no mundo material. Estamos aqui por muito tempo, temos muitos hábitos, digamos, mundanos. E para nós, podemos dizer, esse reflexo, ou essa tendência de buscar o interesse próprio, esse instinto quase de sempre querer tirar prazer em toda situação, ou de identificar, por exemplo, com família, com a nação, uma raça, uma comunidade étnica, e tudo isso são hábitos, são modos de viver que são tão antigos, que estamos passando por tantas vidas neste mundo, em tantos corpos, que a ideia de reverter isso tudo e de, num sentido, em termos da força da consciência ou da moção, de reverter e ir completamente em outra direção, que em vez de tentar tirar proveito pessoal, de tentar servir sem motivo egoísta. E neste mundo, como o Prabhupada sempre falava, existe o que podemos chamar o ego falso coletivo, no sentido que, por exemplo, a minha família, a minha nação, a minha comunidade. Então, ainda existe essa tendência a dividir o mundo. Podemos ver isso nos políticos. Hoje em dia tem uma praga de políticos malucos, né? Que nos Estados Unidos temos muito orgulho de ter um presidente sociopata. E eu sei que somos admirados pelo mundo inteiro por essa façanha. E no Brasil também você é tão competente. Então, essa consciência de dividir o mundo, nós e eles, os bons e os maus, e de cair em ódio, apego e ódio. Então, de superar isso. Porque eu estou mencionando isso tudo porque quando temos, digamos, bhakti, ou devoção misturada com desejos que não são estritamente falando devocionais, esses desejos não são sempre completamente, digamos, privados. Muitas vezes, as nossas impurezas são sociais ou coletivas, porque a realidade da nossa existência é que somos uma combinação de vida privada e vida pública, de vida individual e vida social.
E se você entende algo, mesmo um pouquinho da ciência, digamos, do desenvolvimento cognitivo, neurológico de um ser humano, sabemos que a nossa identidade coletiva, a nossa identidade social, que somos brasileiros, americanos, ou mulher, homem, ou gaúcho, o que for, e de pertencer a certos grupos econômicos, a certos grupos, pode ser intelectuais, políticos, sociais e assim por diante, que, nesse sentido, nossos apegos ou nossas aversões são, às vezes, privados, são, assim, íntimos dentro de nós, e muitas vezes também, talvez os apegos mais difíceis de, às vezes, de reconhecer, de identificar, são sociais e coletivos. E por isso uma pessoa pode pensar, por exemplo, que eu não sou egoísta, eu estou simplesmente trabalhando para meu país. Então, não é um desejo pessoal. Então, a pessoa pode disfarçar assim um desejo egoísta, mas por sua natureza coletiva. Uma pessoa pode até se achar uma pessoa livre de desejo pessoal. Então, se queremos chegar na raiz do problema, qual é a raiz do problema, o obstáculo? Por que a gente não está vendo Krishna agora? Porque estamos ainda sofrendo e não sempre extasiados, sempre vendo o mundo espiritual, sempre vendo nossa própria alma. E Krishna fala muito disso no Bhagavad Gita. Krishna fala, pobre menininha, né? Presa numa aula de adultos. Tortura, né? Então, quando eu tinha essa idade, eu lembro como eu sofria situações assim, mas... Então, Krishna fala de dualidade, de apego e repúdio, apego e ódio. Então, amar todo mundo não é fácil, porque tem pessoas que não são amáveis, que é coisa mais natural é não aguentá-las. Então, realmente, para poder chegar nesse nível de consciência, é essencial realizar ou entender que nós somos almas eternas. Nosso apego ao corpo material é forte precisamente porque esse corpo foi fabricado, como se diz em português, sob medidas, que em inglês seria... meu português é um pouco enferrujado. Feito sob encomenda. Todo o corpo é feito sob encomenda. Porque não é que você simplesmente ganha um corpo. Não, você especificamente encomendou assim um corpo. Que você queria um corpo tal. Claro que depende de quanto crédito você tem. Você tem um cartão de crédito kármico que, por exemplo, vamos dizer que você quer comprar um carro. Agora, se você tem muito dinheiro, vai comprar um carro de luxo, vai andar bem, né? Mas se você tem pouco dinheiro, vai um desses carros, né? Que são terríveis, mas com sorte você chega. Então, o desejo geral é que você quer um carro, mas o variável é quanto dinheiro você tem. Então, assim mesmo, por exemplo, temos desejos, por exemplo, uma pessoa pode ter desejo de ser famoso, mas se você não tem muito boa karma, você vai ficar... Oi, gente. Penetras, né? Penetras da Califórnia.
Eles estão abrindo agora um centro Krishna West no norte da Califórnia. Muito bom. É isso aí. Então, por exemplo, você está querendo ser famoso, mas se sua karma é meio ruim, você vai ficar com assim infame. Quer dizer, você vai ser conhecido, mas não muito bem visto. Ou então, exatamente até que ponto você pode se satisfazer e como sua karma se manifesta depende do seu desejo, mas ainda assim, esse corpo que temos agora, estamos tão apegados, assim como, por exemplo, uma pessoa normal não quer cometer suicídio. Suicídio é um ato, obviamente, doentio e trágico. Então, se você se identifica com o corpo, porque os sentidos são feitos sob encomenda e você gosta de certas coisas, objetos visuais, você gosta de certos sons, e tem sons e assim, imagens que você não aguenta, você não quer, você acha feio, terrível. Então, por isso, você se... meu português. Você se cerca, se rodeia com objetos que você gosta, amigos e tal. Então, sua conexão com este mundo, podemos dizer. Sua conexão com este mundo, esse sentido você tem de ter uma vida real, que você não está sonhando, que você está no mundo real, apesar de ser passageiro. A ideia que você tem, uma ideia profunda, que você é real, você realmente existe. Então, isso tudo está intimamente relacionado com o corpo. Então, para uma pessoa apegada ao corpo, renunciar à identidade do corpo é quase como renunciar à vida. E se uma pessoa não está avançada espiritualmente, então você larga isso, você renuncia aquilo, para ganhar o quê? Para ganhar uma boa filosofia. Então, nesse sentido, a vida material, digamos mesmo a prática de Bhakti Yoga, mas ainda com um bocado de identificação com o corpo, é uma vida, por ilusória que seja, uma vida tangível, uma vida com verdadeiras pessoas que caminham, que falam, que sorriam. Você tem relacionamentos, tem coisas que você pode até tocar, ouvir, ver. Então, renunciar isso tudo para uma boa filosofia pode ser uma coisa que espanta um pouco, uma coisa que é difícil de realmente engolir, digamos. Então, uma pessoa que não tem muita realização espiritual, uma pessoa que tem uma vida espiritual, vamos dizer, intelectualizada demais. Pode ser irônico que eu falo isso, porque eu gosto de coisas intelectuais, mas no sentido que, claro, que queremos ser inteligentes, queremos ser filosóficos, queremos, assim, ser racionais. Krishna chama o processo de Bhakti Yoga várias vezes no Bhagavad Gita, Buddhi Yoga, o yoga de raciocínio espiritual, yoga de inteligência espiritual. Mas sem realização, sem verdadeiro progresso espiritual, é difícil renunciar a uma vida concreta, uma vida tangível, para uma vida meramente assim filosófica, ou uma vida de ideias. Então, é por isso que, como a Lila perguntou no início, que misturamos, em um sentido, se queremos ser positivos e dizer que o copo está meio cheio, né? E não meio vazio. Se queremos ser positivo aqui, podemos dizer que partimos assim, começamos com uma vida mais ou menos 100% material, vida de identificação com o corpo. E as boas notícias são que estamos jogando um pouco de espiritualidade numa vida material.
Então, a mistura é favorável no sentido que estamos misturando a espiritualidade junto com assim, a materialidade da nossa vida anterior. Mas o que precisamos para superar esse estágio, esse estado, digamos, ainda imaturo de consciência de Krishna, o que precisamos é realização de ver. Em Bhagavad Gita, como explico no livro que publiquei, agora eu vou fazer um infomercial, né? Explicar meu livro. Agora vamos vender atacadão, como diz no Brasil. Mas, assim, eu explico no livro que Krishna, muitas vezes, em Bhagavad Gita, Krishna fala de conhecimento como um ato de ver, que você vê a verdade. Então, conhecimento, jnana e darshanam, quer dizer, visão de ver, muitas vezes são assim sinônimos em Bhagavad Gita. Então, temos que ver consciência de Krishna. Temos que ter experiências extáticas. E nós temos o poder de ter uma vida estática. Ninguém mais pode criar êxtase em nós. Se fala da misericórdia do Guru, mas a misericórdia do Guru é simplesmente de mostrar o caminho. É você que tem que trilhar o caminho. E assim mesmo, por exemplo, você pergunta uma pessoa como é que eu chego em tal lugar. E aí se a pessoa, o cidadão explica, mas é você que tem que ir. Você tem que ir lá. E então, como podemos ter essa experiência estática? Como podemos realmente viver na plataforma espiritual? Não somente assim, às vezes, estou tendo um bom dia, ou cantei bem minha japa hoje, primeira vez em 2 anos, mas como podemos realmente ter uma vida cheia de realização, de alegria espiritual, tanto que os prazeres materiais pareçam não desejáveis. Assim como tem uma palavra em inglês, não sei como dizer em português, sim, de superar. Em português, por exemplo, você tem a palavra crescer, e também a palavra crescer vem do sânscrito, vocês sabiam? Porque em sânscrito, a raiz verbal, kri, significa fazer, como karya, dever, o que você deve fazer, ou kara, e kriti, krita, e todas essas palavras, karoti, são da raiz kri, que significa fazer. Então, dessa raiz kri, você tem crescer e também criação, tudo isso é do sânscrito, mas em inglês, crescer, grow, to grow, e tem outra palavra, outgrow, que significa superar, quer dizer, você cresce até deixar outra coisa atrás. Por exemplo, você supera nesse sentido seus brinquedos. Uma criança quer brinquedos, não é? As crianças podem, né, fazer testemunho aqui. Mas as crianças querem brincar, mas com certa idade você simplesmente não quer mais. Você está interessado em outras coisas. Não é um processo, não é que os pais estão tirando das mãos das crianças os brinquedos e a criança chorando e traumatizada. Não. É um processo natural. Se os pais são bons pais, se eles dão amor, alimentos, proteção, educação para os filhos naturalmente crescem. Então, assim mesmo, se você continua crescendo espiritualmente, chega o dia em que você não está querendo brinquedos materiais. Você está vendo que minha vida espiritual, a vida da alma,
é minha verdadeira vida, não quero outra coisa. E isso está nas suas mãos, como a Lila apresentou esse tópico de Bhakti misturada, que Krishna está presente no seu nome. Sabe uma coisa que eu sempre achava interessante? Que quando Prabhupada nos deu assim, o voto de iniciação, e somos devotos, a palavra devoto significa quem vive de voto, sob um voto. Então, na hora de prometer, de fazer seu voto, você se torna literalmente um devoto. Então, é muito interessante, porque, como sabemos, em Bhakti Yoga, tem vários processos que são importantes, como, por exemplo, ler as escrituras, os livros que temos, fazer kirtan, pregar, assistir nas aulas, fazer serviço prático. Mas é interessante que no voto de iniciação, Prabhupada só pediu uma coisa, de cantar japa. E no passado tinha gurus que adicionavam outras coisas, que eu prometo cantar 10 voltas e ler os livros de Prabhupada 1 hora por dia, ou sei lá, não tomar Guaraná em pó. Mas, estou brincando. Mas, na realidade, Prabhupada pediu para não fazer 4 coisas. Para não fazer 4 coisas e para fazer só uma coisa, prometer fazer. E por que japa? Porque minha análise é que com as outras atividades tem incentivos, digamos, até mundanos. Por exemplo, Krishna está presente no seu nome, mas todo mundo, e no Brasil, claro que todo mundo gosta de se juntar com os amigos, dançar, né? Dançar, cantar e fazer a festa. Então, Kirtan é como assim mesmo. Então, todos temos visto que um Kirtan assim, muito quente, muito forte, que às vezes os devotos estão tão assim absortos em dançar em forma exótica e quase, não sei, machista às vezes. Assim, dançar e cantar, que é um prazer estar com os amigos, colegas, dançar, cantar, que mesmo que você não esteja intensamente pensando em Krishna, você gosta. É divertido, é uma festa. Isso para não falar de comer, prashadam. Até o pior ateu gosta de prashadam. Então, mas cantar japa não tem recompensa humana, digamos. Quando você canta japa, se você não está realmente consciente de Krishna, você vai ficar, como você disse, aborrecido, pode parecer demoníaco falar, mas japa, muitas vezes, a primeira coisa a assumir na vida espiritual de um devoto. Tem devotos que continuem fazendo kirtan, claro que comem. Ou, às vezes, podem assistir uma aula, se chegam sua missão, algo assim. Mas, muitas vezes, a primeira coisa a assumir é japa mesmo. E por quê? Porque o gosto, o sabor superior, como diz em português, higher taste, e esse gosto superior de japa exige verdadeira consciência de Krishna. Não tem música, não tem dança, não tem comida, não tem amigos, não tem nada. Só tem Krishna. Só tem Krishna. Então eu vejo que japa nesse sentido, a nossa atividade mais íntima. É só você em Krishna e Krishna. Isso é íntimo. Por exemplo, íntimo normalmente significa, por exemplo, 2 pessoas que estão assim sozinhas,
Só nós, só as duas pessoas, ninguém mais está lá. Eu quero falar com você, não quero que ninguém mais ouça. Então, íntimo assim mesmo. Duas pessoas que estão falando só entre elas. Isso é japa. Japa é nosso tempo de qualidade com Krishna. São nossos momentos mais íntimos com Krishna. E por isso, quem não está pegado a Krishna, quem não está interessado em passar tempo só com Krishna, ninguém mais, logo vai parar de cantar japa. Então, eu acho que nesse sentido, que claro que Prabhupada disse que tem 9 processos de serviço devocional, e uma pessoa pode se especializar em um ou outro, de ouvir, de cantar, de lembrar, de servir, etc. Mas japa, eu acho que o segredo de avançar na consciência de Krishna. Porque você tem que lembrar que Krishna está presente com você. Se só por boas maneiras, nós temos que prestar atenção. Porque Krishna está presente pessoalmente com nós. E se nós podemos cantar japa com sinceridade, com fé que Krishna está presente, chorando para Krishna, mesmo que se você não tem gosto, você não sente gosto, há mais motivo para chorar a Krishna. Me ajude, que estou perdido, que não tenho assim gosto superior. Então, se você está cantando japa e não sente um gosto, não é o momento de você levantar e ir embora para fazer outra coisa. É o momento de chorar para Krishna, gritar para Krishna, ajuda, socorro. Então, se você entende bem que só apego ao santo nome de Krishna pode nos salvar, se você não tem esse gosto, que é bastante comum, é muito comum isso. Então, se você está tentando cantar e não sente esse apego, temos que, assim, chorar a Krishna, pedir socorro. Porque quando você desenvolve apego a Krishna na forma do seu santo nome, assim, digamos, como dizer, em inglês se chama as regálias de tambores, kirta, música, que claro que é nosso processo, mas em japa, nada, só você e Krishna. Então, se você pode se apegar ao santo nome sem outros incentivos, você realmente vai avançar, vai limpar seu coração, vai saborear o êxtase da alma. E Chaitanya Mahaprabhu disse que tem um verso, entre tantos versos, que devemos se escrever, botar dentro de um medalhão e se pendurar assim e levar sempre conosco, que é o verso Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama. Harer significa em sânscrito Jihari, o nome de Hari, o nome de Hari, o nome de Hari. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, que significa literalmente única e exclusivamente. Única e exclusivamente, se diz em português, né? Harer Nama, Eva Kalau. Kalau significa na era de Kali. Nastyeva significa na asti, não há. Nasti, na asti eva. Eva significa mais ou menos de jeito nenhum. Não há de jeito nenhum, não há de jeito nenhum, não há de jeito nenhum. Gatir. Gatir significa movimento, progresso. Anyatha, de outra maneira. Sânscrito é muito interessante. Tha, em sânscrito, significa como sufixo, maneira, como yatha, de que maneira, tatha, dessa maneira. E anyatha, de outra maneira.
sarvata, de toda maneira. Então, neste caso, anyatha, de outra maneira. Não há de jeito nenhum progresso de outra maneira. E o Senhor Chaitanya, que é Krishna, nosso chefão, o Senhor Chaitanya disse, né? Chaitanya chefão, Chaitanya disse que esse verso é chave para nós. E é uma coisa do nosso, para cada um de nós, é uma coisa de nossa livre vontade, livre arbítrio. Ninguém pode, digamos, fazer você consciente de Krishna. É uma coisa bem existencial. Se você entende a história da filosofia ocidental, bom, não vou entrar em toda a história da filosofia ocidental, mas o existencialismo basicamente foi uma revolta contra a industrialização da sociedade. E não somente a industrialização de produtos, da fabricação de produtos, mas quase da psicologia humana, de mecanizar a vida humana. Porque uma vida humana mecânica é mais, como se diz, favorável para uma boa produção mecânica. Então, isso é vários capítulos na história ocidental e agora do mundo, Revolução Industrial, os efeitos psicológicos e não só tecnológicos e econômicos. Mas uma revolta contra isso foi o existencialismo, que eu vou contar uma história. Uma das figuras, e que figura, é o autor francês Jean-Paul Sartre. E ele, quando ele era jovem, ele vivia em Paris durante a ocupação dos nazis. Então, ele ficou chocado porque ele viu que tinha franceses que colaboravam com os nazistas, os nazis alemães, mais do que o necessário simplesmente para sobreviver. E eles diziam que não pode de outra maneira, porque senão, ele não sei o quê. Então, ele ficou tão revoltado com isso, que ele partiu para uma filosofia de responsabilidade individual. Responsabilidade individual. Também, eu falei sobre isso no Govardhan, na Austrália. É um ponto muito importante, que talvez, para encerrar, de filosofia. Sartre e outros pensadores existencialistas se revoltavam contra uma tendência, uma filosofia que se espalhava muito na Europa, que eles achavam, com razão, muito perigosa. E é uma filosofia que ainda podemos ver até mais hoje. E a filosofia do determinismo psicológico. O determinismo, em geral, é a ideia de que certas condições determinam um certo resultado. Por exemplo, se você joga uma bola no ar, e se você, por exemplo, entende todas as leis relevantes da física, exata, a velocidade exata em que a bola está subindo, quanta força foi aplicada para jogar a bola, por exemplo, altitude, porque tem menos gravidade em lugares mais altos, como na serra. Então, exatamente o nível de gravidade e a trajetória e tudo isso. Se você conhece todos os fatos relevantes, você pode dizer exatamente onde a bola vai cair. Então, o lugar preciso onde a bola vai cair é determinado pelas condições prévias. Então, as coisas materiais são assim. A matéria morta não tem livre vontade, a matéria morta obedece leis materiais. Então, como sabemos, nós temos consciência,
temos livre arbítrio. E por isso nós não somos exatamente como bolas ou um pedaço de ferro ou água, porque temos livre arbítrio. Agora, um demônio muito inteligente que se chamava Sigmund Freud, Freud em português, né? Então, Freud vivia no momento histórico no qual todo mundo estava super animado com a ideia de ciência. E o que não foi ciência não valia mesmo. Então, ele estava determinado a criar uma ciência da mente humana. Ele explicitamente, ele queria descobrir, ensinar uma ciência da mente humana. Tem um probleminho com isso. Porque a única maneira de conseguir uma ciência dura, como você disse, uma ciência precisa, é tirando o livre-arbítrio. Porque se você tem livre-arbítrio, você não pode ser analisado exatamente como uma bola de borracha. Então, por isso, pessoas que estavam muito animadas com a ideia de uma ciência da mente humana pregavam que, na realidade, a vida humana é completamente determinista e nós não temos livre-arbítrio. Agora, resultado disso é que você tampouco pode ter responsabilidade moral. Por exemplo, e isso acontecia, por exemplo, que vamos ter um cidadão que mata outro cidadão e depois diz, não, eu não sou culpado porque você não entende minha juventude, minha infância, como eu fui maltratado tanto pelos meus pais como pela sociedade. Então, a sociedade tem a culpa. Eu matei uma pessoa, mas a sociedade tem a culpa da minha matança. Então, vocês podem ver como, digamos, as possibilidades aqui. E essa ideia de determinismo psicológico se manifesta mesmo entre devotos. Por exemplo, vamos dizer que alguém te trata mal. Alguém, por exemplo, tratou você sem cortesia, sem boas maneiras, e você não está nada satisfeito. Aí outra pessoa diz, você não entende o que aconteceu comigo hoje. Você não entende. Quer dizer, a pessoa está dizendo que devido a certas condições que determinam que eu seja chato, eu não sou responsável. Não tenho responsabilidade moral se eu faço algo chato, se trato mal outra pessoa, se deixo minha família, mesmo se deixo a consciência de Cristo, não sou responsável porque eu sou a vítima. Vocês não entendem o que aconteceu comigo, como eu fui tratado e maltratado. Então, essa filosofia de determinismo psicológico é um ato de renunciar responsabilidade pessoal, responsabilidade moral, responsabilidade espiritual. É um desastre, tanto para a pessoa que faz, quanto para a sociedade. E agora, voltando para o tópico que Lila apresentou, para encerrar, para mostrar que mesmo com a minha idade ainda sou lúcido e ainda lembro o tópico original, né, que acreditam ou não, que Krishna diz em Bhagavad Gita, nos versos, eu vou abrir agora uma... Cadê meu Bhagavad Gita aqui? Os versos, capítulo 6, os versos 5 e 6, que são os versos mais existenciais, digamos, no sentido do existencialismo do Bhagavad Gita. Eu acho muito interessante. Aqui. Em 6.5, Krishna diz, o sânscrito é Udharet Atmanatmanam, Natmanam avasadaye, Atmaiva hi Atmano Bandhur, Atmaiva Ripuratmana.
Atmaiva, Atma Eva, que você sozinho. Agora, eu vou traduzir bem literalmente, exatamente o que Krishna diz aqui. Uma pessoa deve levantar a si mesmo, por si mesmo. Uma pessoa não deve degradar a si mesmo. Você mesmo, sem dúvida, como dizer, não, ou eu, sem dúvida, ou eu sozinho, somente o eu, é o amigo do eu. Atmaiva Hiad Bandar e o eu sozinho, unicamente o eu, é o inimigo do eu. Então, unicamente você é amigo de você mesmo, unicamente você é inimigo de você mesmo, só você pode se degradar, só você pode se levantar. Eu acho fantástico. Isso é Bhagavad Gita 6.5. E no próximo verso, Krishna diz, Bandur significa amigo, Bandur atmatmanas tasya jainatmaivatmana jitaha anatmanas tu shatru tve vartetatmaiva shatruva. Eu vou traduzir. Que a alma é amigo da alma, da sua própria alma. E então Krishna diz, então qual alma é amiga de si mesmo? Aquela alma que por si mesmo, que a alma que por si mesmo controla a si mesmo. Se você se controla a si mesmo no sentido de conquistar, como por exemplo em português se fala de uma conquista. Por exemplo, você ama outra pessoa e você de alguma maneira faz com que essa pessoa também te ame. Então é uma conquista. Então, você é amigo de você mesmo se você pode conquistar a você mesmo por você mesmo. E conquistar também significa controlar. Anatmanas tu shatru tve. Porém, uma pessoa que perdeu a si mesmo, esqueceu, perdeu a si mesmo, e insiste em agir como inimigo de si mesmo. Então, nesse caso, a alma mesma age como inimigo de si mesmo. Então, eu acho esses versos muito interessantes. Porque, no último, claro que neste mundo, externamente, tem justiça e injustiça, e como seres humanos, porque temos nossa vida íntima, espiritual, porém também cada um de nós é um cidadão, e todos nós temos que, às vezes, nos preocupar com justiça, com injustiça e tal, e não se deixar abusar, não se deixar roubar, não se deixar aproveitar. Então, isso é na vida humana, temos que fazer 1000 coisas no mundo externo. Porém, enquanto a nossa autocompreensão mais profunda, quando falamos da nossa consciência mais íntima, mais real, quando você realmente está consigo mesmo. Esse momento, só você tem esse poder de se levantar ou se degradar. Então, por isso, não importa que seja mulher, homem, devoto novo, devoto velho, não importa a sua posição externa, oficial, nada disso é relevante. Todos nós somos igualmente almas. Krishna está igualmente no coração de cada um de nós. E por isso, todos nós temos exatamente a mesma oportunidade de avançar na consciência de Krishna. Ninguém tem vantagem. Ninguém leva vantagem. Todo mundo tem exatamente a mesma oportunidade e cada um de nós, agora mesmo, podemos decidir: eu vou ser mais sério na minha vida espiritual, eu vou levar Krishna mais a sério,
e que eu vou lembrar que quando eu canto japa, Krishna está pessoalmente comigo, que Krishna é gente boa, né? Como vocês dizem, gente fina é outra coisa. Então, Krishna é gente fina. E Krishna está conosco, então, cada um de nós, em qualquer situação, sua situação externa não tem nada a ver. Estamos falando de uma decisão interna, uma atividade interna, que não tem nada a ver com a situação externa. É por isso. E sem tomar essa decisão, é muito difícil chegar ao ponto de Bhakti pura. Naturalmente, temos sentimentos misturados, porque queremos chegar a Krishna, ao mesmo tempo temos antecedentes que é melhor não fazer público. E, por isso, depende da gente. Cada um, entre nós, que estamos falando agora, qualquer um de vocês pode se tornar um devoto avançado. Qualquer um de vocês, não importa, sua identidade corpórea não tem nada a ver, irrelevante. Qualquer um de nós, por nossa rendição interna a Krishna, podemos ser assim devotos de grande potência espiritual e podemos fazer coisas incríveis para a missão do Senhor Chaitanya. Isso é o convite de Krishna, né, de Prabhupada. Então, obrigado a vocês. E agora, se tem qualquer pergunta, se você tem uma pergunta, tem que botar outra moeda. Se você tem duas perguntas, duas moedas. E também vou dar uma olhadinha para ver se alguém no Facebook tem pergunta. Entre vocês, tem uma pergunta? Lá em Porto Alegre. Então, a questão como conclusão é que temos que sentir esse gosto superior, satisfeito plenamente. É o que se fala de Atmarama, né? Sim, sim. Porque se não chegarmos a isso, vamos buscar os prêmios de consolação, na consciência de que nossa fé não está alcançando aquele ideal, mas que pelo menos posso ter a recompensa de karma kanda, de planetas celestiais, de poderes mistos, ou poder, de modo geral, porque a vida espiritual te dá poder, né? Também da liberação, mas então temos que ter um prazer, uma satisfação superior a tudo isso, para que naturalmente possamos desprezar isso. Uma criança que despreza os brinquedos, né, quando está numa plataforma superior. Agora, tomar essa decisão, como o senhor falou, é uma questão de Shraddha, de fé, conscientização, de conhecimento, de experiências. O que o senhor diria que é o fator principal para se tomar essa decisão com toda a força e coragem? Eu concordo com tudo o que você falou. E você falou bem. Falou e disse, como diz no Brasil. E o fator mais importante, talvez, posso dizer duas coisas. Uma é boa associação. Como você diz no Brasil, diga-me com quem você anda, né? Que quando nós escolhemos associação, estamos criando nossa própria vida. Se eu decido me associar intimamente com pessoas que não são muito sérias na vida espiritual, estou decidindo não ser muito sério na vida espiritual. É simplesmente um fato. Então, é um ato de livre-arbítrio, porque temos que encontrar dentro de nós, porque existe dentro de nós aquela sinceridade, aquela devoção que está dentro do coração de cada um de nós. E buscá-lo e encontrá-lo, esse amor por Krishna.
Então, a vida espiritual, porque eu sempre digo que temos uma revista em inglês, Back to Godhead, de volta ao Supremo, e às vezes tem aqueles artigos, como eu entrei no movimento Hare Krishna, aquelas histórias, e é comum que alguém diz, eu buscava Deus, e não sei o quê. Então, meu ponto é que ainda estamos buscando, só que Prabhupada nos deu um ótimo mapa. Se você está indo de Porto Alegre para, vamos dizer, para Buenos Aires para assistir assim, no programa Krishna West de Buenos Aires, de Garuda, então, se você consegue um mapa muito bom, hoje em dia é tudo GPS, né, um mapa eletrônico, mas com um bom mapa você chega, mas o mapa não é o lugar. Então, Prabhupada nos deu um GPS para chegar em Krishna Loka. Prabhupada nos deu assim um mapa excelente que explica tudo, mas é você que tem que decidir todo dia de fazer essa viagem. Porque tem, assim, podemos viajar no caminho espiritual ou na maionese, como vocês dizem. Então, assim mesmo, todo dia, quando nos levantamos, temos que renovar nossa decisão, nossa determinação de outra vez seguir nesse caminho, seriamente. Porque ainda estamos buscando Krishna. Temos muita informação sobre Deus agora. E temos um bom veículo, Bhakti Yoga, mas ainda estamos buscando Krishna. Mesmo os 6 Goswamis, almas eternamente liberadas, nessa canção, Hey Radhe, Brajadevi, Kate, Salalite, Hey Nanda, estavam buscando Krishna, correndo em Vrindavan, buscando Krishna, buscando Radharani. Então, enquanto estejamos neste mundo material, temos que ter essa atitude, que estamos buscando todo dia de reiniciar essa grande viagem de buscar Krishna. É isso aí. Ela? Não vai fazer uma pergunta? Então, agradeço a todo mundo e uma pergunta aqui. Em espanhol, ¿puede parar mi deseo material? Sim, se tem muito desejo material, espiritual, isso vai nos livrar. Então, obrigado a todos vocês que estão em Porto Alegre, ou Porto Feliz, que eu estou muito alegre. Agora eu estou muito alegre que vamos ter um programa lá, agradeço a todo mundo, e Radha Marva também dando uma forcinha aí. E sim, agradeço realmente, eu aprecio demais, agradeço demais que vocês estão criando esse programa numa das cidades mais importantes da América Latina. E estou sempre aqui para ajudar em qualquer coisa que posso. Então, obrigado a todo mundo e até logo. Hare Krishna. Hare Krishna, até logo mesmo. E em Facebook. Graças a todo mundo. Obrigado a todo mundo e até logo.